Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Fortaleza e Bahia pela 15ª rodada do Brasileirão, abrindo a 15ª rodada, rodada cheia, com os 10 jogos. Estreia de Renato Paiva, Bahia, no meio aí de decisão de Sul-Americana. E escutei alguns torcedores do Bahia que o Bahia não está dando muita importância à Sul-Americana. Na minha opinião, acho que o Bahia deveria dar importância à Sul-Americana. Porque, na minha opinião, é menos difícil o Bahia ganhar a Sul-Americana do que o Campeonato Brasileiro. E aí eu não estou desmerecendo o Bahia, não. Eu estou pensando em título. É muito mais próximo o título da Sul-Americana para o Bahia do que o do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro a gente está na 15ª rodada. São 38. Sul-Americana não. Sul-Americana é mata-mata. E na minha opinião o Bahia tem time. Mas eu escutei alguns torcedores falando que o Bahia não está esquentando muito para a Sul-Americana. Bom, na minha opinião deveria esquentar. Se enfrentaram o Fortaleza numa situação muito complicada na tabela, zona de rebaixamento, 19º colocado, e o Bahia muito bem obrigado lá no G4, feliz de orelha em orelha, se enfrentaram e o jogo foi 1-1. 1-1 um jogo muito animado, principalmente no segundo tempo. Então, vamos lá rapidamente para falar sobre esse jogo, sobre essa partida, o que aconteceu, 1-1, foi justo, não foi justo, a classificação, o próximo confronto de cada um deles. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Fortaleza, que não está muito feliz com o resultado, mas, por incrível que pareça, o Fortaleza já mostrou algo diferente com o Renato Paiva. No pouco tempo que se tem, já mostrou algo diferente. E o Bahia joga fora de casa contra o Fortaleza. Eu disse aqui, o Bahia era o favorito por tudo, né? Está acontecendo, tabela, momento, né? Tempo de trabalho, tudo isso. O Bahia sai com um empate aonde aconteceram muitas coisas. E, levando em consideração o que aconteceu no segundo tempo, poderia sair uma vitória para qualquer lado. Ou para o Vitória ou para o Bahia. Ou para o Fortaleza ou para o Bahia. Mas vamos falar sobre isso. Então, peço a você, meu amigo torcedor do Fortaleza, meu amigo torcedor do Bahia, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal, com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão, todo lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Assim que você curtir, vai abrir uma aba escrito hypar, você vai lá e clica no hypar. O hypar é uma maneira de você pontuar os vídeos que você está assistindo. Você pode fazer isso 3 vezes no mesmo vídeo durante uma semana. Então, curta, compartilhe e hype os vídeos que você está assistindo. Então vamos lá, galera. Vamos aqui logo para a classificação. Bom, com este empate, o Fortaleza está na 19ª colocação e vai continuar na 19ª colocação. Porque, mesmo com esse empate, não consegue passar o Juventude. Por quê? Fica com 11 pontos igual ao Juventude, só que o Juventude tem 12 jogos e 3 vitórias. O Fortaleza tem 11 jogos e tem 11 pontos, 14 jogos e apenas 2 vitórias. A situação do Fortaleza é muito complicado, o Renato Paiva vai ter que trabalhar bastante. Mas como eu falei, já deu um sinal, muito pouco, óbvio, muito pouco tempo para trabalho, mas já deu um sinal para a torcida do Fortaleza de competitividade.
não conseguiu estancar a sangria. Até porque o Renato Paiva não armou o time do jeito que eu sei que o Renato Paiva gosta de armar. Ele armou um time ainda um modelo Vojvoda, com algumas alterações táticas. Mas não se engane, esse formato do Fortaleza não é o formato que o Renato Paiva gosta de montar os seus times. Esse formato vai ser alterado, talvez já para o próximo jogo, principalmente se o Danilo Barbosa já puder jogar. Tá? E o Bahia continua ali na quarta colocação com 25 pontos, em 14 jogos. Porém, foi o primeiro jogo. O Bahia pode passar, que pode chegar a 26. O Botafogo pode chegar a 25. Se o Botafogo chegar a 25, ganhando seu jogo, ele fica com 7 vitórias igual o Bahia. E aí vai para o saldo de gols. No saldo de gols, o Botafogo passa. Ou seja, o Bahia pode ser ultrapassado nesta rodada por Palmeiras e Botafogo e cair da quarta para a sexta colocação. Agora, a torcida do Bahia tem que secar Palmeiras e Botafogo. Mas eu te digo uma coisa, meu amigo, torcedor do Bahia. Essa briga ali por G6, irmão, vai ser um sobe e desce até o final. Essa é a tendência. O negócio é estar no bolo. Se conseguir ficar entre os 4 primeiros, é legal. Lembrando que a gente pode, isso pode virar um G7, pode virar um G8. Então o negócio é estar no bolo. E o Bahia está no bolo. A próxima partida, tanto de Bahia quanto de Fortaleza, 16ª rodada. O Bahia joga aqui no Rio contra o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, nesse momento, está jogando contra o Grêmio em casa e está empatando de 0-0. E o Fortaleza viaja para pegar o Atlético Mineiro, lá em Minas. Vai pegar um jogo difícil para o Fortaleza. O Atlético Mineiro vem melhorando seu futebol. O Atlético Mineiro que tem um jogo difícil contra o Palmeiras no Allianz, né? Um jogo difícil, Os dois jogos são difíceis, tanto para o Bahia quanto para o Fortaleza, mas o jogo, na minha opinião, do Fortaleza é mais difícil do que o time do Atlético Mineiro, é mais forte do que o do Vasco. E aí, vamos pro jogo, galera. Cara, como eu falei, a escalação do Bahia veio aí com a escalação que todo mundo está acostumado: Gilberto, David Duarte, Santiago Ramos, Juba, Jean Lucas, Alexandre, Ademir, Vitor Ribeiro, Pulga, Rodrigues, Lúcio Rodrigues, que não faz gol, né? Há 567 mil anos, aqui a garganta está ardendo. E o Fortaleza, que seria aí alguma surpresa na escalação, não veio muito diferente, não. Veio com uma escalação normal, só com o Magrão no gol, né? Um goleiro Magrão agora no gol. Brits de lateral, não de zagueiro. Kusevich, o Gaston e o Barbosa. Sacha, Matheus Pereira e o Pochettino, né? Marinho, Lucero e Breno. Né? Cara, na verdade, acho que eu confundi. Quem não faz gol há muito tempo é o Lucero, não é o Lúcio Rodrigues. É o Lucero do Fortaleza. Foi mal, eu confundi aqui. Quem não faz gol há centenas de anos. Então, vem ali, você olhando, vem com 2 volantes, um meia de criação, um centroavante mais fixo e 2 pontas. Ou seja, mais ou menos o que o Vojvoda colocava. Mas não se engane, meu amigo torcedor do Fortaleza. Não se engane. No Botafogo, ele fez a mesma coisa. Ele colocou o Botafogo, um time ofensivo, mais ou menos o que o treinador anterior fazia. 3, 4 partidas depois, ele já tinha desmanchado tudo que o treinador anterior tinha feito e tinha colocado o formato dele. Qual é o formato dele? 3 volantes.
3 volantes. Então, grave o que eu estou falando hoje. Ele iniciou com o que se estava, mas não vai continuar, você pode ter certeza. Ele está fazendo exatamente a mesma coisa que ele fez no Botafogo. Tá? Agora, se vai dar certo, se vai dar errado, é outros 500. Mas ele está seguindo a mesma cartilha que ele fez no Botafogo, ele está fazendo no primeiro jogo do Fortaleza. Bom, primeiro tempo, Fortaleza fez uma boa partida. Em relação ao que a gente estava vendo, Fortaleza fez uma boa partida. O Bahia, dentro das suas características de posse de bola, de vir tocando bola, atacando muito pelo lado direito. E o Fortaleza marcando bem, também tentando trabalhar, não ficando muito atrás, tentando jogar em bloco, competindo e criando situações. O Fortaleza criou situações no primeiro tempo, o Bahia também criou situações, o primeiro chute foi do Bahia, mas foi um jogo muito parelho no primeiro tempo, muito parelho, em chances, posse de bola, obviamente, era do Bahia, porque o formato do Bahia é de ficar com a posse de bola, mas um jogo muito interessante do Fortaleza. Um jogo do Fortaleza no primeiro tempo, aonde mostrava já uma mudança. E sai o gol do Fortaleza. Bom, falar que o gol do Marinho foi cagada, porra, aí tá de sacanagem. O goleiro do Bahia, na minha opinião, e não é de hoje, toda vez que ele rebate a bola, ele rebate para frente, não é de hoje. O chute do Marinho era muito difícil de se pegar. No chute do Marinho, para mim, o goleiro do Bahia não falhou. Agora, na rebatida, o goleiro do Bahia falhou. Mais uma vez. Ele tem esse problema de rebatida, de rebater para frente da área. Bom, isso se aprende no fraldinha, que não se rebate para frente da área. No fraldinho. Bom, pelo menos na minha época era assim. Né? Não se rebate para frente da área. Tá? Mas o goleiro do Bahia faz sempre, não é de hoje. Tá? Eu não estou pegando no pé do cara, não. É só olhar os vídeos. E aí o Marinho faz um golaço. O Fortaleza consegue controlar o jogo. O Bahia toca a bola, mas o Fortaleza fez um jogo onde conseguiu controlar o jogo, não acelerou muito, faz o seu gol e toma um sufoco no final do primeiro tempo. Aí no final do primeiro tempo tomou ali, não é que o Bahia não tenha chegado, o Bahia chegou, mas sufoco no final do jogo. Termina 1-0 o Fortaleza, vai pro segundo tempo. No segundo tempo o jogo foi frenético, né? Bola na trave, gol anulado, e aí, vamos logo resumir. Gols anulados, para mim, minha opinião, não teve nenhum gol anulado que foi roubado. Eu vi torcedores do Bahia falando que o gol do Everton Ribeiro de cabeça foi mal anulado, roubaram o Bahia. Não achei. Apesar do Marinho simular muito falta, aconteceu a falta no Marinho. Então, para mim, vou repetir, sei que o Marinho é um ator, mas houve a falta no Marinho. Então, o gol bem anulado. Depois teve do Breno Lopes anulado, teve um outro gol, eu acho que foi do Jean Lucas do Bahia anulado, acho que teve uns 4 ou 5 gols anulados. Na minha opinião, nenhum dos gols anulados roubaram o meu time. Teve bola na trave, de um lado e do outro. Jogo muito animado. O Fortaleza tomou um sufoco, sim, até tomar um empate. Teve bola na trave do Everton Ribeiro, depois teve o gol anulado do Everton Ribeiro, teve o gol anulado do Fortaleza. O Fortaleza teve um gol anulado que poderia ter sido 2-0 Fortaleza, só para lembrar. O Fortaleza poderia ter feito 2-0 que teve um gol anulado. Então, um jogo muito movimentado, onde o Bahia impôs mais a sua condição e pressionou mais, mas também deu espaço, e o Fortaleza foi nesse espaço,
criou ali oportunidade, mas o Bahia estava chegando muito, estava chegando muito. O Fortaleza, apesar de se defender relativamente bem, já não conseguia mais fechar os espaços. Porque o Bahia ia tocando, ia tocando, ia tocando, ia fazendo o Fortaleza se movimentar e isso abria espaço. E o Renato Paiva estava louco do lado de fora. Mas, cara, não tem como ele consertar uma sangria em 2 dias, 3 dias, não dá. Não dá. E aí, o Bahia foi insistindo, insistindo, insistindo. Jogou lá, jogou cá, jogou lá, gol anulado, bola na trave, até que sai o gol do Bahia. E o gol do Bahia sai também de um chute de fora da área. Aonde a princípio é anulado, depois vai no VAR e a bola não bateu no jogador do Bahia, bateu no jogador do Fortaleza. E aí eu vi um monte de torcedor do Bahia dizendo que o gol do Marinho foi cagado, foi sorte. Bom, e o gol do Bahia foi o quê então? O problema é que fala demais, né? Fala demais. Os 2 gols de fora da área. Se teve algum gol que teve mais sorte, foi do Bahia, que bateu no jogador do Fortaleza, desviou, enganou o goleiro. O do Marinho foi direto. Eu não estou defendendo. É que eu estava acompanhando o jogo pela internet, e aí fica o chat do lado, né? E aí eu vi muito torcedor do Bahia falando que o gol do Marinho foi cagado. Pô, não foi cagado. Não foi cagado. Não foi cagado. Foi um golaço. E aí o Bahia consegue empatar. Assim que o Bahia empata, o Fortaleza cria umas 2 chances. 2 chances de fazer o gol. Mete bola na trave. É, é, o jogador que entrou foi o Barreiro. Teve 2 oportunidades, o Pikachu. Ou seja, o jogo foi movimentado. Teve, no segundo tempo, uma maior parte de domínio de pressão do Bahia, mas o Fortaleza também foi e teve chance de fazer o segundo e ganhar o jogo. Então, cara, na minha opinião, foi um jogo bem equilibrado, onde no primeiro tempo foi bem equilibrado, no segundo tempo, de 45 minutos, talvez ali 25 minutos foi do Bahia, 25, 28 minutos, e o restante foi do Fortaleza. Principalmente depois que saiu o gol. Que o gol saiu aos 35 minutos. E aí o Fortaleza foi para cima e criou oportunidade. Então o Fortaleza mostra que com pouco tempo você já vê uma evolução, um time mais competitivo. Não conseguiu estancar o gol, mas o gol deu um certo azar. A bola bateu no jogador, desviou lá, enganou o goleiro. O Bahia estava merecendo fazer o gol, o Bahia estava merecendo fazer o gol. Se não fosse dessa maneira, o Bahia merecia ter feito o gol de uma outra maneira, porque estava melhor. Então, cara, o empate de 1-1, na minha opinião, foi um empate justo. Poderia ter tido um vitorioso porque tivemos 4, 5 gols anulados? Sim. Mas como foi anulado e terminou 1-1, eu não vejo placar injusto, nem para um lado e nem para o outro. Sei que talvez não concordem comigo, vai ter torcedor dizendo que o do Bahia merecia mais, o Fortaleza merecia mais, mas para mim o jogo teve momentos de um lado e de outro, chance de um lado e do outro, gols anulados de um lado e do outro. Então, para mim, o jogo foi bem parelho. Então, tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!